Bem-vindo ao podcast Agente da Felicidade. Hoje vamos falar sobre o que diz a ciência acerca das emoções negativas e positivas. Eu sou Ana Paula Ivo e sou Agente da Felicidade. Fique comigo até ao fim e vamos juntos nesta jornada para a felicidade autêntica e duradoura. Desenvolvimento e florescimento humano. Agente da Felicidade, com Ana Paula Ivo. O tema de hoje será a parte 2 do podcast anterior sobre o que diz a ciência acerca das emoções negativas e positivas. Se não ouviu a primeira parte, aconselho a que o faça para poder entender sobre o que vamos falar hoje, para que não só lhe faça mais sentido, mas também para que possa organizar melhor a sua linha de pensamento. Hoje nós vamos falar concretamente e em particular sobre as emoções negativas. O podcast anterior terminou deixando uma intervenção positiva para os ouvintes realizarem ao longo da semana. Antigamente diríamos que eu teria deixado um desafio para realizar, mas não é verdade. A minha missão não é criar desafios, antes pelo contrário. A minha missão é entregar soluções mais positivas e mais otimistas que contribuam para o florescimento pessoal e humano. Caso tenha aceito realizar esta intervenção positiva, certamente já terá analisado e feito essa autoanálise. E isso já lhe deu alguma luz sobre si mesma ou sobre si mesmo. E hoje, neste podcast, eu vou aprofundar um pouco mais essa análise. Observando o seu trabalho, eu vou pedir-lhe que contabilize o número de pensamentos, de emoções e de sentimentos negativos que experienciou ao longo da semana, mas sem qualquer intenção de crítica. Apenas faça uma contabilidade simples. Tome nota, deixe de lado e reserve, que já iremos regressar a esse resultado. Por enquanto, gostaria de lhe dizer que, no campo da pesquisa e do estudo da neurociência, as emoções negativas não têm a conotação de emoções más, desequilibradas, desqualificadas ou maléficas. Emoções são apenas emoções, nada mais. Elas são naturais e são inevitáveis em todo o ser humano. A causa preocupante é quando essas emoções negativas elas passam a assumir o controle da sua vida, deixando-a ou deixando-o numa situação de grande debilidade e até de doença. A análise contabilística das emoções negativas, aquelas que geram desconforto e mal-estar, chama-se quociente de positividade. Parece até um contrassenso, não é? Mas eu passo a explicar. O quociente de positividade é a possibilidade que se abre para a mentalidade do otimismo. Em vez de se conotarem as emoções negativas como más, como falhas ou como erros, vamos aceitar que elas existem. Além de elas existirem, elas são intrínsecas ao ser humano. Se existe um ser humano, existem emoções negativas. E, regra geral, todos nós, seres humanos, vivemos constantemente, pelo menos, em contacto com 3 emoções negativas, constantemente. Essas 3 emoções negativas são a raiva, o apego e a ignorância. E eu vou explicar. A raiva
Toda a gente já sentiu raiva. Se escutou o podcast anterior, a primeira parte, sabe que tudo primeiro começa num pensamento na nossa mente. Depois, isso provoca uma turbinação de uma emoção, que, por fim, nós manifestamos em forma de comportamento. A raiva começa no pensamento de que as coisas não aconteceram da forma como gostaria que acontecessem, que aquilo que idealizou não se concretizou da forma como gostaria que acontecesse, que fosse, que realizasse. E o que é que vai acontecer? Vai gerar um sentimento, uma emoção de apego. Vai ficar durante muito tempo a olhar para o erro. Vai ficar durante muito tempo a olhar para porque é que isto não deu certo, porque é que isto não aconteceu como eu gostaria. Vai ficar não a olhar para o seu pensamento inicial, para aquela ideia inicial, mas vai ficar focado apenas no erro, na falha. E isso porquê? Porque, na verdade, ignora a sua contribuição para que as coisas tivessem acontecido da forma que não era aquela que desejava. Parece complicado, mas eu vou explicar. Quando nós criamos um ideal, temos uma ideia. E essa ideia fica na nossa cabeça. Na nossa cabeça nós já conseguimos construir tudo. E depois vamos tentar encontrar recursos para colocar aquela ideia em prática. Só que, inconscientemente, nós formulamos um pensamento ao qual nós não damos importância. E mesmo quando temos consciência dele, nós fingimos que ele não está lá. Que, regra geral, é um pensamento de medo. O medo que não dê certo, o medo que o investimento vá por água abaixo, o medo de não ser capaz, o medo que as coisas não aconteçam da forma como nós gostaríamos, o medo de não ter sucesso, o medo que venha algum acidente de percurso, o medo que haja alguma interferência. E nós ignoramos esse medo. Então, o que é que nós fazemos? Armamos-nos em fortes, cheios de autoestima, autoconfiança, dizemos nós, não é? E vamos fazer esse investimento para fazer acontecer as coisas da forma como nós queremos. Só que as coisas não vão acontecer da forma como nós gostaríamos, o resultado não vai ser aquele que nós gostaríamos que fosse, porque nós ignoramos a nossa contribuição para que não acontecesse da forma que nós gostaríamos que acontecesse. E para resolver isto, parece um pouco complicado, mas na verdade estas são as 3 emoções negativas que colocam a nossa vida num oceano de pessimismo. E isso vai fazer com quê? Vai fazer com que nós comecemos a contrairmos-nos, não é? E a ter medo de avançar, a ter medo de ir para a frente, a não confiar, começamos a entrar em depressão porque a tristeza acaba por aparecer e tomar conta de nós, ou começamos a desencadear ataques de pânico, de ansiedade e outros sintomas que vão todos ao encontro de algo que é um sentimento, é uma emoção de ignorância, porque nós nos recusamos a acreditar e a aceitar que nós contribuímos, damos um contributo mental para o resultado de tudo aquilo que colocamos em prática. Mas a neurociência que estuda o cérebro, estuda todas as redes neuronais e todas as funcionalidades do cérebro, ao descobrir isto, descobriu também que, da mesma maneira que o nosso cérebro registra e carimba e guarda a memória
das emoções negativas também guarda a memória das emoções positivas. Então, como é que nós combatemos, digamos assim, como é que nós rodamos a chave da mentalidade otimista? Nós rodamos essa chave através de uma matemática. E agora eu vou pedir-lhe que agarre na sua lista e olhe para o resultado. Quantas emoções negativas registou durante esta semana? Não há número ideal. É aquilo que é. O resultado é aquilo que é. Mas a matemática, por isso é que eu falo em contabilizar. Falo em contabilizar porque a neurociência descobriu uma contabilidade. Porque nós estamos a falar do cérebro. E o cérebro, na realidade, ele não distingue as emoções positivas das negativas. Quando nós estamos a ver um filme que nos emociona e começamos a chorar, o cérebro não sabe porque é que nós estamos a chorar. Nós estamos a libertar uma emoção. Mas também, se estivermos a rir, o cérebro também não sabe porque é que nós estamos a rir. Só estamos a libertar uma emoção. O que é que acontece no cérebro quando nós libertamos essas emoções? Turbinamos as emoções. O que acontece é que ele cria canais neuronais de acordo com a emoção que nós estamos a exteriorizar através do nosso comportamento. Porque nós podemos provocar o riso sem nenhuma razão para isso. Se eu começar agora aqui a rir, daqui por 5 minutos todos os ouvintes estão a rir e nem sabem porque é que estão a rir. Estão a rir porque estão contagiados pelo meu riso. E o cérebro não distingue isso. Não distingue a realidade da invenção, da imaginação. Então, a neurociência, estudando esta funcionalidade do cérebro, percebeu que no nosso subconsciente, o psíquico inconsciente de que Freud falava e que eu relatei no podcast da parte 1, o psíquico inconsciente guarda a memória das emoções negativas, mas também das emoções positivas. E quando eu lhe pedi para fazer uma contabilidade, é porque já tinha a intenção de partilhar consigo esta matemática resultante da neurociência. Esta matemática chama-se quociente de positividade. E como é que nós colocamos em prática o otimismo? Na proporção matemática de 3 para 1. Ou seja, para cada uma emoção negativa, nós turbinamos 3 emoções positivas. Imagine que criou um projeto, que investiu tudo nesse projeto, ignorou o pensamento primário, que era o medo que o projeto não desse certo, e agora confronta-se com o insucesso. Agora isso está-lhe a trazer uma emoção de frustração. Já sabe que contribuiu para aquele insucesso, que foi aquele pensamento primário. Eu tenho medo que seja um insucesso. Então o resultado do seu projeto é um insucesso. Então isso traz-lhe a raiva, traz-lhe o apego, traz-lhe a ignorância, mas agora já sabe trabalhar, já sabe lidar com essas 3 emoções, já ensinei a fazer isso, agora vamos olhar para a frustração. E agora vamos procurar na sua vida a memória de 3 emoções positivas, porque a proporção matemática é de 3 para 1, 3 emoções positivas que já aconteceram na sua vida em momentos em que a frustração não era frustração. Foi algo muito difícil que precisou de superar. E o que é que sentiu quando depois resolveu essa coisa difícil e superou? Qual foi a emoção que sentiu? Sentiu-se um herói? Uma heroína? Sentiu-se autoconfiante?
e acima de tudo sentiu-se capacitada, sentiu que podia enfrentar qualquer coisa na sua vida, que seria capaz de resolver qualquer coisa na sua vida, e isso é autoconfiança. Então agora vamos colocar 3 emoções positivas a olhar para a frustração que está sozinha. O que é que pesa mais? É a frustração que está sozinha ou são as 3 emoções positivas que já viveu lá atrás no passado e que lhe trouxeram essa sensação de felicidade, de bem-estar, de conquista, de sucesso, de valeu a pena? É claro que a frustração vai desaparecer porque ela está sozinha, ela fica isolada perante a observação destas 3 emoções positivas. Quando nós fazemos a prática desta intervenção positiva, o nosso cérebro, que é um músculo, e como todos os músculos podem ser ginasticados, portanto nós usamos um ginásio mental, o nosso cérebro começa, quando nós entramos em contacto com estas emoções positivas, o nosso cérebro começa a criar canais neuronais positivos e vai eliminando os canais neuronais negativos. Se colocar em prática todos os dias, se tirar 1 minuto, 2 minutos da sua vida para chegar ao final do dia e perguntar a si próprio: qual foi a emoção negativa que hoje me perturbou? Ok, o que é que eu estou a sentir? Porquê é que eu fiquei focado ou focada nisto? Qual foi a minha contribuição para que isto acontecesse? Ok, agora eu vou lá atrás e vou buscar 3 emoções positivas que eu já conquistei, que eu já vivi. Eu tenho a certeza que elas são positivas porque eu já as vivi, foram vividas por mim, e vou olhar para esta emoção negativa que eu senti hoje e vou-lhe dizer: olha, sabes, tu não tens importância nenhuma porque eu tenho aqui 3 emoções positivas que comprovam que tu és frágil. E roda. Quando faz este exercício, está a rodar a chave do otimismo, está a eliminar essa dependência do pessimismo para começar a vivenciar algo que é francamente mais positivo, benéfico, que lhe causa maior bem-estar, que traz à sua vida mais alegria, mais autoconfiança, e o seu cérebro começa a produzir substâncias elétricas, magnéticas e químicas que vão trazer bem-estar ao seu corpo. E vai começar a sentir que, independentemente de aconteça o que acontecer na sua vida, não se conecta com o sofrimento, conecta-se com o otimismo. A sua vida está repleta de recordações de coisas boas que também já aconteceram, de momentos altamente positivos, criativos e saudáveis e felizes. Nós não somos totalmente felizes e também não somos totalmente infelizes, certo? Estamos a fazer o início de uma jornada para sermos autenticamente felizes. Mas o sermos autenticamente felizes significa que nós podemos enfrentar seja o que for sem a dependência da sofrência, sem a dependência, sem vivermos o estado do pessimismo, por mais difíceis que as coisas sejam. É muito interessante. Agora vou também dar-lhe aqui uma outra matemática, que é igualmente importante. É a matemática dos relacionamentos, que é uma área também bastante problemática na generalidade da vida. Sejam relacionamentos afetivos, sejam relacionamentos de casal, sejam relacionamentos entre colegas, seja amizades, seja entre equipas. Nos relacionamentos, este quociente de positividade é de 5 para 1. Já imagino que já estão a pôr as mãos na cabeça. Como assim encontrar 5 emoções positivas para enfrentar uma emoção negativa?
Nos relacionamentos, nós na verdade usamos aqui um mantra, uma afirmação que é bastante assertiva. E esta afirmação, não esqueça, e se quiser tome nota: cura primeiro em ti o defeito que vês em mim. Isto é a ação do quociente da positividade dentro dos relacionamentos. Quando alguém provoca em nós uma emoção negativa, nós temos que fazer aquele processo todo de relembrar que aquela pessoa me está a recordar de algo que está dentro de mim e que não está otimizado. Quando eu olho para aquela pessoa e lhe aponto um defeito, esse defeito não está naquela pessoa, está em mim. Eu é que ainda estou na ignorância. Então, eu vou olhar para dentro de mim e vou tentar descodificar aonde é que está esse sentimento, esse pensamento, o que é que está na minha mente, o que é que a minha mente pensa, que pensamento a minha mente desencadeia quando eu olho para aquela pessoa que me faz sentir uma emoção negativa. Esta minha emoção negativa é porque eu estou a ignorar um determinado pensamento, que é algo que eu preciso de otimizar em mim. Regra geral, é uma força interior da qual eu não estou consciente que ela existe, ela precisa de vir à luz, ela quer manifestar-se, mas eu, como vivo nessa ignorância, não sou capaz de identificá-la e, por conseguinte, quando me relaciono com as outras pessoas, eu aponto todos os defeitos, que é tudo aquilo que eu preciso, são todas as minhas forças que estão contraídas em mim e que eu preciso de aprender a colocá-las cá para fora, a manifestá-las e a conviver com elas dessa forma otimista. Então, este quociente de positividade nos relacionamentos de 5 para 1 não é mais do que a empatia, certo? Não é mais do que desenvolver a inteligência social. E eu espero sinceramente que este podcast, esta segunda parte, dedicado às emoções negativas, que eu tenho a certeza que foi muito ao lado daquilo que estariam à espera, mas gostaria que este podcast fosse realmente essa porta que se abre para uma verdadeira solução positiva, otimista e pacífica e saudável na vida de todos os ouvintes. Por isso, hoje este podcast vai ficar por aqui. Aconselho a que todas as semanas faça este exercício, começando de uma forma muito simples. Desta vez foi uma lista de uma semana, mas pode todos os dias colocar em prática este exercício. Este exercício que é uma intervenção da psicologia positiva. É uma metodologia para mudarmos a vida do negativo para o positivo, do pessimismo para o otimismo. Assim, hoje terminamos esta nossa conversa, mas sem antes lhe agradecer com toda a sinceridade pela sua amável e querida presença desse lado. Desejo sinceramente ter inspirado o seu coração e ter causado alguma inquietude, por mais pequenina que seja, mas que a sua mente comece então a despertar para uma realidade em que pode verdadeiramente florescer para essa felicidade autêntica e duradoura. E a Agente de Felicidade regressa na próxima segunda-feira, às 21 horas, como habitualmente, para mais uma conversa que será a terceira parte deste podcast, O que diz a ciência acerca das emoções negativas e positivas, e vai ser um podcast dedicado apenas e exclusivamente às emoções positivas. A neurociência descobriu 10 emoções positivas que existem em todos os seres humanos, que, quando colocadas em prática, elas
se traduzem em resultados otimistas, saudáveis e felizes. E eu vou falar sobre essas 10 emoções positivas. Se ficou curioso, junte-se a mim e não perca e continue a aproveitar este podcast Agente de Felicidade. Não só este tema sobre as emoções, mas também os outros temas anteriores. Existem 4 podcasts de Agente de Felicidade que são uma introdução àquilo que é o desenvolvimento e o florescimento humano, e eu aconselho vivamente a que escute esses podcasts para que possa acompanhar-me e possa ir usufruindo destes recursos que eu vou disponibilizando com muito carinho aqui todas as segundas-feiras às 21 horas neste podcast Agente de Felicidade. Quero também relembrar a importância de apoiar a rádio online do canal Portugal Místico, e tem muitas formas de poder apoiar este canal voluntariamente, e também deixar ficar os seus likes, os seus corações, os seus emojis, os seus comentários, são tudo manifestações muito importantes para nós profissionais que estamos deste lado, totalmente empenhados semanalmente em trazer conteúdos para que possa alcançar o seu bem-estar e a sua felicidade. Fique com o meu positivo abraço e até para a semana. Agente de Felicidade, com Ana Paula I.